Hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo para a mensagem, não pense que necessariamente o culto vai terminar mais cedo, só porque eu estou pregando hoje um pouco mais cedo. Tem um tema que eu já há um tempo estive trabalhando nele, que é sobre a palavra desculpas. E o tema é, como vocês estão lendo hoje, 2013 sem desculpas. Quero motivar vocês, quero inspirar vocês nessa noite a começarem um ano sem procurar desculpas para não fazer aquilo que é da responsabilidade de cada um. Nós somos espertos demais quando se trata em encontrar uma desculpa para não fazer aquilo que deveríamos fazer. Por exemplo, encontramos desculpas para não trabalhar, desculpas para não obedecer os pais, desculpa para não ser fiel à esposa. Até quem trai ainda tem as suas desculpas. Mas deixa eu falar por quê, né? Desculpas para não ser fiel ao marido, desculpas para não sermos justos. Mas tem outros que também fazem, e se eu for justo, aí eu vou me dar mal. Temos desculpas para não pagarmos as nossas contas, para não irmos à igreja. Choveu bem na hora que eu estava saindo, né? Se for chover para ir para o trabalho, vai dar um jeito. Agora, para ir na igreja, a gente dá um jeito de arrumar uma desculpa. Isso depende das nossas prioridades. Por isso, nós temos que saber diferenciar bem entre justificativas e desculpas. Justificativa é quando realmente nós não estivemos aptos para fazer tal coisa. Aí se chama justificativa, mas o que nós costumamos fazer é usar desculpas. Quando tem alguma coisa que eu não estou muito afim de fazer, então eu arrumo alguma desculpa. Para não ler a Bíblia, para não orar, para andar mais rápido do que o permitido, para ultrapassar onde não pode. Nós temos desculpas, mas aqui está, né? Nós achamos as desculpas. Talvez alguma delas seja justificativa, mas normalmente são desculpas. Eu encontrei até um desenho aqui para exemplificar. Olha aqui. Não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus e esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Ele ouviu falar que tinha vírus no computador, não se informou direito e tentou usar de desculpa o professor. Então nós vemos que a desculpa ela é sempre uma pequena alteração da verdade. Desculpas são como analgésico. Nos fazem ter a sensação de que estamos bem, sem resolver a causa, né? Nós sentimos que estamos bem, porque nós arrumamos uma desculpa, mas nós não resolvemos a causa, o que realmente está errado na nossa vida. Desculpas, vocês vão ouvir sobre várias hoje, em alguma delas talvez eu pegue no seu pé. Mas eu quero dizer, eu não estou falando para ninguém individualmente aqui. Se servir o chapéu, deixa ele sentar e trate isso com Deus, né? Que nem disse o nosso irmão gaúcho uma vez, todo domingo tem um chapeuzinho voando durante a mensagem. Volta e meia ele senta aqui, aí ele vai de novo, senta lá. E quando vê o chapeuzinho, senta aqui de novo. Tem gente que não gosta. Isso foi para mim, não. Arruma até uma desculpa para a mensagem do pastor não ser para ele. Então, talvez se encaixar dentro da sua desculpa comum, você me desculpe, mas é Deus quem está falando. Se acerte com ele. Bom, a palavra desculpa, ela é do português mesmo, e ela tem a junção, na verdade, de duas palavras, des e a culpa, que é, no caso, a culpa real, a infração, aquilo que temos feito de errado. E esse des, antes da palavra culpa, ele quer, na verdade, afastar a culpa. Ele é um desviar da culpa. Ele tenta acabar ou colocar a culpa que está sobre ele para alguma outra coisa. Eu vou dar um exemplo. Nós podemos desviar a culpa para 4 tipos de coisas. Por exemplo, nós podemos desviar a culpa para um objeto. Conheci uma família uma vez que, já muitos anos atrás, eles não vinham na igreja muito. E o pastor chegava e falava: irmãos, não vi você de novo no culto. O que aconteceu? Pastor, nosso carro é muito velho. Ele é velhinho e a gente tem medo de andar de noite. Complicado, o carro não dá. Com o carro que nós temos hoje, nós viemos muito pouco por causa do carro. Estão entendendo? Desviar para o carro, objeto. Passou-se alguns anos, esse casal conseguiu comprar um carrinho melhor. Dava para perfeitamente fazer o trajeto para a igreja. Eu pergunto para vocês, eles passaram a vir mais para o culto?
Não. Passou mais um tempo, conseguiram comprar um carro zero. Pergunto para vocês, passaram a vir mais para o culto? Não, porque estavam acostumados a desviar a culpa. Hoje, talvez eles iriam dizer que o problema é algum outro, né? Porque eles já estavam acostumados a desviar a sua responsabilidade para algum objeto. Nesse caso, o carro. Nós podemos desviar a nossa responsabilidade para uma outra pessoa. O caso bíblico bem fácil de entender é o de Adão, quando Deus chegou para ele e falou: Adão, cadê você? O que você fez? É a Eva. Sabe aquela mulher que você me deu? Foi ela. Culpa dela. Já parou para pensar que bobo que era Adão? Era a única mulher para ele conquistar no mundo. E essa ainda ele descarrega a culpa em cima dela. Se queima com a única que tinha. Mas ele fez isso. Ele tentou passar a culpa para uma outra pessoa. Tá vendo? É ela. A tarefa, ou vamos dizer, o mandamento de Deus de não comer do fruto foi para os dois. Ela comeu primeiro, deu para ele, tudo bem. Mas o problema é teu, Adão. Foi você que comeu. Eva. Entendeu? Nós podemos desviar a culpa também para um animal. Eu me lembro, um dia nós estávamos na Alemanha, na casa de um pastor já conhecido. Tinha lá os 17 anos de idade. E tinha um outro rapaz da minha idade também, junto ali. Nós já nos sentíamos bem na casa do pastor, mas não tão bem para esse rapaz fazer o que ele fez. Ele estava com alguns gases indesejáveis dentro do seu intestino. E ele achou que eles iriam sair assim despercebidos. Nós estávamos ali com o pastor, a família. E ele não tinha noção do poder que tinham esses gases. Quando saiu e ele começou a se dar conta, sabe o que ele fez? Todo mundo já percebeu, tem algo estranho no ar. Tinha um cachorro junto. O nome dele era Rick. Coitado do Rick. Rick, vai para fora. Que negócio é esse? Olha aqui, isso é lugar de fazer coisa assim? Mandou o cachorro. Aí todo mundo se ligou de onde que tinha vindo, na hora. Foi muito mal o desviar da culpa dele. Mas tem pessoas que desviam a culpa. Não, a culpa é do cachorro, não posso vir. Não posso servir a Deus porque eu tenho que cuidar do cachorro, preciso cuidar do gato. Pode se tornar uma desculpa pecaminosa. Desviar ela para um animal, coitado. Como se ele fosse pagar no inferno por isso. Quem paga somos nós. Nunca ouvi de ter cães lá no inferno. Então, cuidado. Podemos desviar também a nossa culpa para uma situação. Quem sabe alguém chega para você e fala: olha, eu precisava da tua ajuda final de semana, vou fazer mudança, e eu precisava que você me ajudasse no sábado à tarde. A mente começa a trabalhar. Desculpas. Achei, preciso cortar a grama lá em casa esse final de semana. Já está feio e eu preciso cortar a grama, não vou poder te ajudar. Se esse cidadão não tivesse pedido ajuda, é muito provável que a grama ainda ia ficar umas 3 semanas sem cortar. Mas naquele dia ele cortou. Ele cortou porque ele queria achar um desvio de sua obrigação, achou uma desculpa para não precisar, sua obrigação como amigo, quero dizer aqui. Então nós podemos montar situações também que nos levem a uma desculpa. Nós temos um versículo bem claro de que nós, como cristãos, temos que cuidar muito em não usar desculpas para fazermos o que é mal. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Se tiver a sua Bíblia, você pode abrir e sublinhar, porque é muito importante esse versículo e todos os outros que vão seguir depois, que nós vamos estar trabalhando hoje. Diz aqui: vocês vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O que o apóstolo Pedro aqui quer dizer é o seguinte: Jesus perdoou todos os seus pecados. Você está livre do pecado. Jesus pagou por toda a sua culpa. Agora, não use esse perdão para poder pecar. Na verdade é fácil de entender, mas tem pessoas que não entendem. Eu quero perguntar outra coisa. Jesus, para que nós possamos entender isso aqui, Jesus perdoou os nossos pecados do presente e do passado, ou ele também perdoou os meus pecados do futuro? O que vocês acham? Será que Jesus perdoou meus pecados? Eu me converti. Ele agora perdoou os meus pecados que eu fiz até hoje, e os do passado, no caso, ou ele também já perdoou os pecados que eu vou cometer? Pararam para pensar? Claro que ele já perdoou os pecados que você vai cometer. Se Jesus pagou por seus pecados na cruz,
Então eles estão pagos 2000 anos atrás. Se eles não estivessem pagos, ele teria que morrer agora de novo para os seus pecados que você vai cometer daqui a pouco. Então seus pecados estão perdoados. Também aqueles que talvez você inconscientemente vai cometer daqui para frente, estão perdoados. Agora, o apóstolo Pedro diz, você está livre. Mas isso é desculpa para você falar, não, mas agora eu vou pecar. Ah, pastor, está perdoado do futuro? Então deixa para mim, que é hoje que eu vou fazer tudo que eu estava querendo. Claro que não. Claro que não. Se alguém está condenado a 10 anos de prisão, ele vai lá talvez e paga uma fiança. Não sei para quanto tempo tem fiança, talvez nem para tanto. Mas alguém paga a fiança para ele. Ele está livre, certo? Pode sair. Por ele estar livre, ele pode voltar a cometer o mesmo delito? Claro que não. Fácil de entender. Então, Jesus perdoou todos os meus pecados. Diz aí, você está perdoado? Sim. É por isso que eu vou voltar a pecar? Não. Eu não tenho desculpa para isso. Pelo contrário, eu tenho que seguir uma vida como servo de Deus, como nós podemos ver aqui nesse texto. E aí, Pedro começa a listar várias coisas para a qual provavelmente as pessoas da igreja lá de Pedro usavam como desculpas. Nós vamos começar a olhar algumas delas. 1 Pedro, capítulo 2, você pode dar sequência comigo, se tiver com a sua Bíblia, lá no versículo 18. Aqui nós vemos a primeira coisa, o trabalho. Pelo jeito tinha pessoas que usavam de desculpa o fato deles serem cristãos, não serem mais, vamos dizer assim, escravos da lei do Velho Testamento, usavam como desculpas o fato deles não precisarem ser tão fiéis assim no seu trabalho. Olha lá, Pedro escreve, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. A impressão que eu tenho é que na igreja ali, para a qual Pedro está escrevendo, as pessoas que estavam nessa igreja, talvez estavam acabando de usar até como desculpa, olha, sabe o que, meu patrão é ruim, Pedro, nós estamos aqui na igreja, aqui todo mundo é gente boa, mas o meu patrão, se você conhecesse, por isso, eu só vou fazer o necessário, vou dar um jeito lá dele, quem sabe até me mandar embora. Pedro diz, espera aí, sujeite-se ao seu patrão. Ah, ele é ruim? Pedro escreve aqui assim, então respeite não só os que são bons, também os que são ruins. Não use isso de desculpa. Ah, estão sendo ruim comigo no trabalho, então você é um mau cristão. Isso não é desculpa. Mostre o seu exemplo como cristão ali dentro desse local de trabalho. Talvez os colegas tratam você mal. Olha o segundo ponto. Alguns sofrem injustiça no trabalho às vezes. Talvez até por causa de sua fé. Não use isso como uma desculpa. Olha o texto. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Isso é louvável. Talvez você sofra injustamente por ser cristão. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. O que Pedro aqui está querendo dizer é o seguinte: você está sendo injustiçado, talvez porque você é cristão, talvez alguns riem e falam, você é certinho demais, nós temos que achar uns caminhos melhores aqui para atingir os melhores números, e talvez você não se submete a isso, e eles dizem, ei, você, cara, na época tinha açoites, tem alguém apanhando no trabalho? Acho que não, né? Mas muitos iriam dizer assim, olha, se eu sofrer injustiça, eu sou cristão, mas a minha mão direita não se converteu não. Tem uns que falam, né? Ah, eu dou-lhe uma no meio que ele vai sair voando. Tem uns que quando falam parece que são os mais fortes do mundo. Já ouviu isso? Nossa, se eu acerto um cruzado de direita, um de esquerda e um gancho. Isso pode fazer lá no ringue, lá do esporte, lá você pode brincar. Agora, se você é injustiçado no trabalho, você não tem isso como desculpa para agir como um não cristão. Inclusive, nós temos aqui o exemplo de Jesus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando o insulto não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando Jesus sofria injustiça, ele não usava de desculpa, falava, coroas de espinho, agora eu vou mostrar para vocês quem que é o rei.
e poderia ter dado uma de volta. Ele falou, não, Deus vai julgar esses. Deus vai julgar. Se você sofre injustiça no seu trabalho, não use isso de desculpa para não dar exemplo. Pelo contrário, deixa a justiça para Deus. E aí o bicho vai pegar quando for com Deus o negócio. Deixa Deus julgar, mas não use de desculpa para você se exaltar, deixar de ou perder o seu controle. Outra desculpa que nós encontramos é, às vezes, o corpo físico. Vamos ajudar lá? Tem um mutirão na igreja, vai ter uma ajuda. Nossa! Agora me deu uma dor nas costas aqui. Travei o cóccix aqui embaixo, o ossinho. Não posso mais. Se for uma justificativa, tudo bem. Agora, se você estiver usando isso de desculpa, estou com uma dorzinha aqui, estou com uma dorzinha ali, não posso ajudar, cuidado. Jesus mesmo sabe o que é sofrer no corpo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Sabe que se nós olharmos a história dos cristãos, do cristianismo, as pessoas que mais tiveram influência, enquanto estavam pregando, às vezes tinham fortes sofrimentos físicos. Spurgeon é um grande pregador, ele batizou em sua vida 14.692 pessoas. Nesse tempo, Spurgeon teve sua saúde grandemente debilitada. E por volta de 5 anos ele sofreu muito fortes dores com reumatismo e a doença da gota. Nós conhecemos a história de Hudson Taylor, foi o maior missionário da China, que abriu as portas. Durante toda a sua missão, ele sofria dores no seu corpo, enfermidades, tinha uma saúde tão fraca que todo mundo falava, cara, você para missionário esquece. Acabou estudando também ainda a área da medicina, mas muitas pessoas sofriam. Nós temos na Bíblia o exemplo de Jó, de Timóteo, de Paulo, com espinho na carne e ainda servindo. E aí eu não quero dizer o seguinte com isso. Se está com dor de cabeça, tem que vir cantar no louvor, tem que ir na escolinha. Não é isso que eu estou falando. Se alguém tem dor, ele sabe o que é dor. O fiel, ele vai servir dentro de suas possibilidades. Agora, eu estou falando para pessoas que a vida inteira acham desculpas. Desculpas físicas. Cuidado com isso. Outras pessoas a quem Pedro escreve usavam, pelo jeito, o seu passado como desculpa. Conhece isso? Pessoas que talvez falam, ixi, mas eu venho de uma vida tão braba, eu era acostumado a mentir todo dia e até hoje é uma luta, às vezes escapa uma mentirinha, porque eu era assim, sabe como é que é? É difícil, eu venho de um passado muito complicado, eu era ruim e às vezes ainda, né? Pedro escreve o seguinte a esse tipo de pessoas: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Tem pessoas que se convertem e continuam dizendo, mas é que o meu passado é muito complicado. Pedro diz assim, você já era isso, passou, você se converteu, começa uma nova vida. Não usa isso de desculpa, mas eu conheci rapazes no passado que se converteram e deve falar, nossa pastor, eu era acostumado a ter 4 ou 5 meninas por semana. E sabe, eu estou acostumado. Seu sem vergonha. Então converte o que está ali no meio também. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não vai usar desculpa. Porque eu estou acostumado, então eu tenho que... Volte e meia, eu tenho minhas desculpas. Não, passou, vocês eram, mas agora você se converteu, então deixe o seu passado de lado. E não use ele como desculpa para continuar cometendo erro no presente. Tem mulheres talvez se convertem. Eu vou entrar num assunto delicado agora. Eu me converti, mas, sabe, as roupas que eu usava, elas eram curtas. E são vestidos tão caros. Como é que eu não vou usar, né? Daí entra assim na igreja, né? Puxando. Quando senta, daí vai sentar assim, daí tem que espremer bem as pernas, porque senão dá para ver, sei lá. Pois é, mas é que são as roupas que eu tenho. Que nem minha mãe dizia, tem gente que gosta de mostrar a porta da esperança, né?
Vai lá e mostra para o seu marido a porta da esperança. Mas não use o seu passado, eu me converti, agora eu tenho que continuar. Não! Quando nós fomos para Roma visitar a igreja do Vaticano, a igreja de São Pedro, aí foi interessante porque tinha fila e muitos turistas ali estavam com shorts curto, blusa, então nem se fala. Quando entrava ali, sabe o que acontecia? Tinha o recepcionista, que nem os nossos. Presta atenção, talvez a gente implanta isso aqui. Quando chegava lá e era muito curto, eles tinham um paninho, bem bonitinho. Chegava, chega aqui. Dava um nozinho aqui assim, aí ficava uma saia até no joelho. Pode entrar, seja bem-vindo. Na saída, deixa o paninho aqui para o próximo, né? Já pensou? Entrar na igreja, olha só, vamos tapar a porta da esperança, deixa essa lá no programa. Mas tem pessoas, eu estou falando aqui do passado, não use o seu passado como desculpa. Mas eu era assim, agora mude, você se converteu, poxa. É nova vida. Se o seu filho se converter, e ele fala, mãe, eu era drogado, mas eu vou parar, só que eu ainda tenho R$500 em droga que eu comprei. Você não vai falar para ele, mas já que você comprou e gastou agora, usa primeiro, né? Ou vai? Chega! É passado, entendeu? Então, não use de desculpa o seu passado. Se você tem alguma coisa que você tem que eliminar, troque, faça o que for necessário para você nesse ano de 2013 não ter desculpas. Olha aqui ainda, mais uma desculpa. Meu marido. O problema lá em casa é meu marido, pastor. Tá tudo bem lá, mas ele... eu até queria ser fiel, mas com ele é difícil. Tem umas mulheres assim lá na igreja de Pedro, dá uma olhada. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho então sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O que ele está querendo dizer assim? Mas eu tento, meu marido não quer vir, e meu marido não obedece ao Senhor. Pedro quase que está desconfiando que a mulher não está sendo um exemplo em casa. Ele está falando agora, para de falar, seja um exemplo sem palavras, ele vai reconhecer que você é uma mulher de fé, e aí ele vai querer seguir também esse caminho. Muitos usam de desculpas, eu não consigo porque meu marido... Peraí, assuma a sua responsabilidade também como mulher e não passe a culpa para o seu marido que talvez é um incrédulo. Outra desculpa que nós encontramos aqui, o exterior. Nós podemos desviar a nossa responsabilidade, a nossa culpa talvez, para as coisas externas. E agora, se antes já estava delicado o assunto, agora fica um pouco mais. Talvez alguns acharam porque eu falei só porque eu queria falar, mas está na Bíblia o que eu falei sobre as vestes. Dá uma olhada. A beleza de vocês, atenção mulheres, mas homens, leiam também. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, e joias de ouro, e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada em espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Mas então não pode se ajeitar? Pode. Claro que pode. Não pode passar um perfuminho? Claro que pode. Se não for intoxicar quase quem está do teu lado de tão forte, porque tem isso, né? Nossa, chamou tanta atenção, quase não consegue respirar. Agora o que Pedro está falando aqui é de um perigo. De nós desviarmos a nossa responsabilidade espiritual para as coisas externas. Demonstrando a nossa beleza física. Tentarmos então esconder a responsabilidade que nós temos. E como é delicado aqui, eu quero dizer o seguinte agora. Eu vou até ler. Mulheres, se vocês querem gastar o seu dinheiro e investir para se tornarem mais belas, desde que você não seja infiel a Deus nas finanças, pode fazer. Mas isso não desvia a sua responsabilidade de ser conhecida como uma mulher de fé. De fé. Então não é porque por fora, talvez você está toda bonitona, falando, sabe aquela, que ela é bonitona, nossa, agora passou umas reparaturas aí, foi para,
Agora está mais ainda. Essa não deve ser a sua fama. Você quer ficar bonita? Pode ficar. Agora a sua responsabilidade é ser um exemplo de mulher de fé. E homens, não tem risada aí, porque alguns estão, gostei, agora fala para elas, né? Vocês estão tranquilão aí. Tem homem que passa mais tempo com estética do que mulher. E bomba, e vai. Quer fazer? Beleza. Mas isso não desvia a sua responsabilidade de ser um homem de fé. Perante Deus é isso que você vai ser cobrado. Não da sua beleza exterior. Isso vai ficar tudo aqui. O que Deus vai perguntar é: você foi homem de verdade na sua casa, no seu trabalho? Você foi homem de verdade no relacionamento com seus amigos? É isso que nós vamos ser cobrados. Nós não podemos desviar para o exterior aquilo que nós devemos fazer. Vocês estão entendendo? Digam amém. Tá pesando. Bom, ainda outra desculpa aqui, de repente até. Aqui fala ainda sobre as mulheres. Tem mais um texto aqui, pois, está falando da beleza interior. Pois era assim que também costumavam se adornar-se, se enfeitar as mulheres santas, mulheres do passado, e colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, ele chamava Senhor. Delas vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então o que Deus quer é que você seja uma Sara. Sara não foi só conhecida pela sua beleza, ela era muito bonita, não era? Sara era tão bonita que Abraão chegou a ter medo que os caras iam matar ele para ficar com ela, de tão bonita que ela era. Então agora relaxe, mulheres, tá? Se querem ser bonita, pode ser, mas ela era conhecida por ser uma mulher que honrava o seu lar, por alguém que estava apoiando o seu marido no ministério, por alguém que foi também para o deserto com o seu marido, porque ele ganhou o chamado de Deus. Sara estava lá com ele. Então, não desvie para o exterior a sua responsabilidade interior. Outros ainda podem, às vezes, desviar a sua responsabilidade para a esposa, talvez. Tem um texto aqui que nos diz assim, 1 Pedro 3,7: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios. Sábios no convívio com suas mulheres. Responsabilidade, não desvie essa para outras coisas. Sejam vocês sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que Pedro está dizendo assim aqui é o seguinte: aquilo que você faz com sua esposa em casa, o respeito que você tem ou deixa de ter por ela, vai afetar as suas orações, a sua vida espiritual. Então não pense que você talvez está aqui orando intensamente, falando: Deus, eu estou bem em comunhão contigo. Chega em casa, desonra a mulher. Pode saber, essas orações estão sendo afetadas, interrompidas, porque você tem uma responsabilidade que é para com a sua esposa. Nunca use ela como desculpa. Ela é muito frágil. Pedro está dizendo: sim, ela é a parte mais frágil. Seja você o homem que honre ela durante toda a sua vida. Aqui nós temos alguns pontos que nós encontramos em 1 Pedro 2 e 3. E eu quero terminar, antes de nós olharmos ainda um pequeno trecho de um filme, eu quero dizer que a nossa mente é muito rápida para arrumar desculpas. Quando a gente chama para uma responsabilidade, quando Deus chama para uma responsabilidade, somente vai trabalhar ligeiro. Fala: não posso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. A mente trabalha rápido, mas ela é muito lenta quando ela tem que assumir responsabilidade. Você pode, eu talvez posso. Agora, para arrumar desculpa, ela é muito rápida. Por isso, tome cuidado. Tome cuidado para que 2013 não seja mais um ano que você fique arrumando desculpas para não servir a Deus do jeito que Ele te chamou para servir. Para não ser fiel a Deus do jeito que Ele quer que você seja fiel. Eu só quero terminar dizendo, gente, não vamos usar desculpas. Talvez justo quando lhe vem uma desculpa em mente, é o momento onde Deus está querendo honrar a sua vida. E talvez você perde a bênção por causa de uma desculpa. Amém? Peço aqui o louvor chegar para frente. Feche seus olhos.
Coloque diante de Deus a sua vida. Quero que você nesse momento diga a Deus o que você sente. Se o seu desejo é deixar as desculpas de lado nesse ano, eu quero que você diga isso em oração a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, queremos confessar que tantas vezes, Senhor, usamos desculpas para não sermos totalmente fiéis. Tantas vezes usamos desculpas para não fazermos a Tua vontade. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse novo ano que começa, sei que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e assim também a cada novo ano. Eu te peço que venha com as Tuas misericórdias sobre nós e ajude-nos a não encontrar desculpas, mas sim assumirmos as nossas responsabilidades. Deus, eu te peço que acompanhe-nos com essa mensagem durante todo o ano. Não venhamos a ficar comovidos somente agora por uns dias, mas que possamos ser pessoas íntegras, que não procuram desculpas, mas sim que procuram caminhos para lhe obedecer, caminhos para chegar até a Tua vontade e aos Teus propósitos. Deus, obrigado por essa noite. O Senhor é formoso, é grandioso. E nós queremos lhe adorar com todo o coração, sem desculpas. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.